Aceite o louvor, a expressão de gratidão, de amor, de fé daqueles que vieram te buscar de todo o coração. Dissipa as trevas, direcione tudo o que estamos e iremos fazer aqui, e que o Espírito Santo abençoe, para que o teu nome seja glorificado e exaltado. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Se você não sabe para onde seguir, feche os olhos e cante. Se você percebe que não quer mais fingir, levante a cabeça e não olhe para trás. Chame a Deus, chame a Deus, chame a Deus. Se tua vida anda por um abismo sem fim, se os teus olhos choram e não querem esse fim, cante, levante a cabeça e não olhe para trás. Chame a Deus, chame a Deus, chame a Deus, chame a Deus. Chame a Deus que a tua vida logo mudará. Ele cura, cante. Ele cura, te libertará. A verdade e a vida. Ele quer te dar. Chame a Deus. Chame a Deus. Chame a Deus que o tempo passa. Chame a Deus que o tempo passa. E não volta mais. Sua chance, sua vida pode se acabar. Ele cura a ferida, te libertará. Chame a Deus, chame a Deus. Chame a Deus que o tempo passa. Chame a Deus que o tempo passa. E não volta mais. Sua chance, sua vida pode se acabar. Ele cura a ferida, te libertará. Chame a Deus. Chame a Deus. Chame a Deus que o tempo passa. Chame a Deus que o tempo passa e não volta mais. Sua chance, sua vida pode se acabar. Ele cura a ferida, te libertará. Chame a Deus. Chame a Deus. Com os olhos fechados, olha assim, em nome de Jesus, te agradecemos por estarmos aqui. Pedimos que o Senhor abençoe a nossa vida, a vida daqueles que de coração vieram te buscar. Em nome de Jesus, graças a Deus. Aplausos para o nosso Deus, graças a Deus. Podem sentar em nome de Jesus. Bom dia a todos. Bom dia. Graças a Deus, uma Bíblia, por favor, no livro de Efésios, capítulo 5, eu quero dar uma orientação, vamos orar depois e buscar a presença de Deus. Efésios, capítulo 5. Eu quero sim sentir você perto de mim. Teu doce amor, teu doce amor, tão puro e belo como a flor. No teu olhar, tão meigo tão meigo
Quero sentir a tua mão. Quero sentir a tua mão de Pai a me guiar. Não quero ter alguns minutos com você. Me deixa ser para sempre o teu bem querer. Me ensina, Deus, como ouvir o teu chamado. Meu coração quero entregar, seguir os passos teus. Graças a Deus. Olhe um pouquinho para mim. Depois nós vamos ler aqui e vamos fazer uma oração. Você sabe que Jesus cura, Jesus liberta, Jesus abençoa. Mas Jesus veio, acima de tudo, para trazer salvação, vida eterna. O ser humano, sem exceção, não há exceção. Ele passará a eternidade na presença de Deus, ou ele passará a eternidade na condenação eterna, sofrendo conscientemente. E não haverá fim eterno. Muitas pessoas, todos os dias, muitas pessoas saem desta vida, deste mundo físico e entram na eternidade. Então existem aquelas, a grande maioria, saem desta vida e vão para a condenação eterna. E outros, porque creram em Jesus, se arrependeram e permaneceram firmes com Ele, saem desta vida e vão para a presença de Deus. Então não há nada mais importante do que a vida eterna, porque aqui se vive quanto? Algumas pessoas, poucas, chegam nos 100, algumas chegam nos 90, 80, outras morrem jovem. Ninguém vive e viverá para sempre aqui. Então, muitas das vezes a pessoa está ali e de repente não está mais. Semana passada, domingo, não era nem 7 da manhã, nós estivemos lá, pastor, estivemos no sepultamento do seu Hélio, né, membro da igreja há muitos anos. Então, de repente, a pessoa está ali e já não está mais, já se foi. Então, não há nada mais importante do que assegurar a vida eterna, permanecer firme na fé em Jesus até o final. Não há nada mais importante do que isso. Muitas pessoas estão dentro de lugares que aparentemente é uma igreja, e isso se multiplica, mas na realidade são empresas. Então existem muitas empresas com a fachada de igreja, e ali não estão homens e mulheres de Deus que foram chamados para pregar o Evangelho e pregam verdadeiramente o Evangelho. Em muitos lugares existem empresários
que têm um título, que passaram a ter um título de pastor, de bispo, de apóstolo, de reverendo, não importa o título, mas são empresários que aplicam estratégias de empresas e que tratam as pessoas não como almas, mas elas são tratadas como cliente, e eles têm que pregar não, transmitir para elas o que é agradável para elas, o que é bom de ouvir. Elas não recebem a verdade, elas não são confrontadas com a palavra de Deus, elas ficam ali dentro de uma igreja que no fundo é uma empresa com fachada de igreja, e ali elas ficam iludidas, enganadas, vão incrédulas, permanecem incrédulas, vão mundanas e permanecem mundanas, vão caídas e permanecem caídas porque não recebem a verdade, e elas estão iludidas, porque elas estão pensando, na hora que eu partir, eu vou para a presença de Deus. Muita gente que nunca se converteu, muita gente que não nasceu de Deus, muita gente que não se arrependeu, muita gente assim. No início do ano, se eu não me engano, ou no finalzinho do ano passado, um empresário, não é da nossa igreja, uma pessoa, empresário, conversava comigo e dizia: bispo, hoje tem empresários investindo dessa forma. Esses empresários vê alguém dentro de uma igreja que fala muito bem, aí ele chama o sujeito e fala: pô, você fala muito bem, então eu quero investir em você. Assim como tem empresário que investe em imóveis, investe nisso, investe naquilo, eu quero investir em você. Não importa quem é aquele sujeito. Ele vai pegar aquele sujeito, vai abrir uma igreja, bota um nome, ele vai botar o dinheiro dele lá, vai alugar ou comprar um lugar, vai fazer uma coisa muito sofisticada, ele bota aquele sujeito ali, para ter lucro dessa forma, enganando as pessoas. Então isso acontece por aí. Isso acontece muito por aí. Então tem muita gente que está dentro de lugares enganados, pensando: eu vou para a presença de Deus quando eu partir. E os demônios estão esperando por elas. Porque no momento que acontece a morte física, significa que a alma, o espírito é como o fôlego, volta para Deus. Mas a alma é onde está a essência do ser. Então a alma vai tomar um destino, no mesmo instante. No mesmo instante toma um destino. Por isso está escrito que ao homem foi dado o poder de morrer uma única vez, e depois disso o juízo. Por quê? Porque quando o espírito e a alma saem do corpo, então acontece já um juízo ali. Não alcançou a salvação, não tem o nome escrito no livro da vida, não está salvo, então aquela alma é conduzida pelos demônios ao inferno, e não tem escapatória. Do contrário, quando se tem a salvação, a alma é conduzida para a presença de Deus, e não tem exceção, não existe exceção. Pode fazer como acontece a um corpo, seja de um cristão ou de um incrédulo, né? Seja de um cristão ou de um incrédulo, o corpo físico fica, vai ser sepultado. Mas eu sempre que vou, né, quando vou fazer um velório, eu explico: aqui tem um corpo físico do seu ente querido, do seu amigo, do seu pai, da sua mãe. Isso aqui é um corpo físico que ficou. A alma já foi. A alma já foi. Tem gente até que não conhece a palavra de Deus, a gente fala assim: ora pelo meu pai, pela minha mãe, pelo não sei quem que morreu. Não se ora mais por quem morreu. Não se ora mais.
O que se faz é apenas orar, se tratando de um cristão, você vai pedir a Deus para que o corpo seja entregue aos cuidados de Deus. Mas não tem mais ali, ali é só o corpo físico. 2, 3 dias vai começar a apodrecer, vai virar o que depois? Pó, cinza. A alma já foi. Então, tem muita gente por aí enganado, dentro de igrejas, pulando, cantando, dançando, se emocionando, mas gente que não é confrontado com a palavra de Deus, não ouviu, não ouve a verdade, porque esses mercenários, eles não vão pregar a verdade. Eles vão botar a gente para cantar horas e horas, para deixar todo mundo emocionado, e os 20 minutos é para falar o que é legal para todo mundo. Todo mundo ouve o que é bom, todo mundo ouve o que é maravilhoso, todo mundo ouve que está salvo, todo mundo ouve que está cheio da presença de Deus, e as pessoas voltam, retornam, porque elas falam, achei muito bom. Claro, está ouvindo só o que é agradável, está ouvindo só o que os ouvidos quer ouvir e não o que precisa ouvir, elas voltam e ficam ali iludidas. E os demônios, o diabo, os demônios, tem uma quantidade de gente na nossa mão, iludido, enganado. Então tem até empresários investindo. Mas, tirando as pessoas que estão enganadas, dentro das igrejas onde se prega o Evangelho, onde há pregação do Evangelho, existem aqueles que precisam acordar, despertar e se levantar. Por quê? Porque quando a pessoa está acordada espiritualmente, ela vai crescendo, ela vai ouvindo a verdade, ela vai buscando, fazendo a sua parte. O que vai acontecendo? Ela vai crescendo espiritualmente, ela vai se fortalecendo, ela vai conhecendo mais a Deus, a salvação dela vai se tornando mais assegurada. Ela está fazendo por onde assegurar ainda mais essa salvação. Então ela se empenha nas coisas de Deus. Ela tem prazer nas coisas de Deus. Ela vive as coisas espirituais. Quando a pessoa está dormindo espiritualmente, aí é horrível. Porque você prega para cristãos que estão dormindo, pode pregar o que for, não acontece nada. Eles não absorvem nada, eles não vivem nada. Então, o que acontece quem está dormindo espiritualmente? Vai caminhando para trás, de novo para as trevas. Tem gente por aí, não esqueça, que já esteve sobre o altar pregando, hoje está usando drogas de novo, prostituição de novo, servindo aos demônios de novo. Tem gente que era obreiro, tem gente que era pastor, tem gente que era membro de igreja, voltou para as trevas. Tem aqueles que não voltaram para as drogas, não voltaram para a prostituição, não voltaram para o alcoolismo, mas estão mortos no mundo, apagados. Eles não têm mais força nenhuma para buscar a Deus. Mas morreram espiritualmente como? Rapidamente, estalados os dedos? Não, não é assim. Começaram a dormir
começaram a dormir espiritualmente. Então, quando começa a dormir espiritualmente, começa a viver uma vida mais na base da carne, da natureza pecaminosa. O interesse pelas coisas de Deus vai apagando, vai diminuindo. Buscar a Deus vai se tornando uma coisa pesada. A pessoa vai aos pouquinhos, daqui a pouco ela está morta espiritualmente. Ela está morta. Então tem gente por aí que apagou de vez espiritualmente. E essas pessoas, não importa se tinha um título de pastor, bispo, obreiro, se era um membro, se era um presidente, não importa o título. Quando a pessoa apaga espiritualmente, ela volta para a mesma situação de antes. Se ela morrer fisicamente, ela também é conduzida pelo diabo aos demônios, porque ela foi dormindo espiritualmente, foi apagando, dormindo, e chega uma hora que ela volta para as trevas. Então o apóstolo Paulo, vendo o perigo que alguns cristãos estavam correndo naquela época, ele escreveu. Vamos ler aqui Efésios 5. Eu não vou ler todo o capítulo, porque ficaria muito extenso. Eu vou voltar aqui do 11. Ele diz assim, Efésios 5. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Então, o que é ser cúmplice? Ser cúmplice quer dizer você participar, ou você concordar, ou você apoiar determinadas coisas. Então, ele diz para eles, não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Mas, versículo 11, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Desperta, tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Olha um pouquinho para mim. Então, ele está falando com quem? Com gente incrédula? Não. Ele está falando com cristãos que ouviam a verdade. Ali não tinham um empresário, um enganador. Eram homens de Deus que estavam pregando para aqueles cristãos. Mas ali no meio, haviam cristãos que morreram, ou estavam quase mortos espiritualmente. Quase mortos. Então Paulo escreve dizendo, desperta. Despertar quer dizer, você tem que ter uma consciência, tomar consciência de como você está. Depois que você tomar consciência, aí você tem que se levantar, você tem que agir. Então, olhe um pouquinho para mim. Então, dentro da igreja existem pessoas que elas estão como? Desse jeito. Elas conheceram a verdade, tiveram a vida modificada, alcançaram uma certeza da salvação, tal, mas depois elas foram fazendo o quê? Elas foram espiritualmente adormecendo, apagando, e dormiram. Então não é porque
a pessoa continua frequentando a igreja, ou continua com um título dentro da obra, sou obreiro, eu sou presbítero, eu sou pastor, eu sou bispo. Não é porque continua com um título ou com uma posição dentro da obra, dentro da igreja, que significa que a pessoa está viva espiritualmente. Não. Não. Não é assim. Não é o título, não é a posição que faz com que você fique vivo espiritualmente. Não é. Você precisa manter a sua vida espiritual avivada, só que existem aqueles que foram adormecendo, foram apagando. Então, a pessoa, muitas das vezes, está dentro da igreja, e porque ainda frequenta a igreja. E tem uns que frequentam muito mal, né? Tem uns que nem frequentar direito conseguem. Dá até vergonha. Eles não conseguem nem frequentar a igreja corretamente. Dá até vergonha. Não sei como é que eles não têm vergonha. Vai no domingo, no outro eles acham que não tem que ir, vai no outro eles acham que não, arrumam um ou outro caso, mas tem gente se arrastando. É uma vergonha, é uma vergonha. Aqui muitos foram e vão apagando espiritualmente e ficam ligados nisso. Não, mas sou pastor, sou bispo, sou presbítero, sou obreiro. Não quer dizer nada. Não é a posição que garante que você está vivo ou não está vivo. Não é a posição que se tem. Elas foram apagando, adormecendo espiritualmente. Chega uma hora que a vida espiritual ela é colocada de lado, ela é empurrada. As coisas de Deus têm que ser vividas e são vividas na base do empurrão, da amarração. Então a pessoa vai apagando, o que vai acontecendo com ela? Ela vai caminhando para morrer espiritualmente de novo. Morrendo espiritualmente, não tem salvação. Não tem salvação. Não há salvação se morrer, permanecer espiritualmente morto. Então, quem está, Paulo, sabendo, o Espírito Santo sabendo que ali haviam cristãos que estavam mortos espiritualmente, ou morrendo espiritualmente, ele disse, olha, desperta, tu que dormes. Então, quando a pessoa está dormindo, o que ela tem que fazer? Ela acordar, ela precisa acordar. O que isso significa espiritualmente? Tomar consciência da condição espiritual que está. Caramba, eu estou espiritualmente mal. Estou apagado, eu estou apagada. Eu estou me arrastando. Minha vida espiritual está lá no chão. A primeira coisa que ela tem que fazer é despertar, tomar consciência disso. Depois de tomar consciência, o que ela tem que fazer? Ele diz, levanta-te. Desperta, tu que dormes, e levanta-te. Então eu tomei consciência de que a minha vida espiritual está morrendo, ou eu morri espiritualmente, eu apaguei espiritualmente. Eu tenho que tomar consciência disso. Agora eu preciso me levantar. Eu preciso agir. Eu preciso colocar em prática o que diz a palavra de Deus. Eu preciso buscar, eu preciso me consagrar, eu preciso voltar o primeiro amor, eu preciso voltar a minha fé, eu preciso viver a vida espiritual, como diz a Bíblia. Se não fizer isso, essas duas coisas, despertar e se levantar, não adianta. Vai permanecer um tempo
dentro da igreja. Um tempo dentro da igreja. Está numa igreja ouvindo a verdade, vai ficar ali um tempo ouvindo a verdade. Alguns, às vezes, para disfarçar, já vi isso muito. Morreram espiritualmente. Aí estava na igreja ouvindo a verdade, ouvindo a verdade, ouvindo a verdade, não aguentou ouvir a verdade. Não aguentou. Aí o que faz? Dá uma de que vai para uma outra igreja. Aí procura uma igreja mundana, procura uma igreja corrupta, procura uma igreja associada ao mundo, pula um pouco para lá, para disfarçar, já vi tanto isso. Depois, dali o que faz? Mundo de vez. Mundo de vez. Mundo de vez. Quantos casos estão por aí? Gente que morreu espiritualmente. Não quis acordar e não quis se levantar. Alguns, mundo direto. Outros, não, vamos dar uma disfarçada. Aí vai para um lugar onde não vai ter que ficar ouvindo a verdade. Vai para um lugar que vai estar de acordo com eles. Ali vai ficar um tempo também. Depois, no fundo, eles vão para o mundo de vez. E ainda que permaneça dentro de uma igreja, se morrer espiritualmente e permanecer morto, acaba. Então, eu vou repetir aqui, versículo 15, repetir não, ele diz assim, versículo 15, portanto, vede prudentemente, veja de uma maneira muito responsável, como você comandais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, aproveitando o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procureis compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor e com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Então, olha um pouquinho para mim. Dependente do tempo que a pessoa esteja dentro da igreja, conheça o Evangelho, isso é questão de inteligência. Constantemente, você tem que olhar para a sua vida espiritual. Você tem que analisar a sua vida espiritual. Como é que eu estou espiritualmente? Como é que eu estou na minha vida com Deus? Eu estou vivendo a fé? Eu estou buscando de coração? Eu estou obedecendo? Eu estou sendo fiel? Eu estou honrando a Deus? Eu estou levando a minha vida com Deus com responsabilidade? Porque se não fizer isso, vai se iludir ou com a posição, ou vai se iludir com o tempo que está na igreja. E vai pensar, eu estou muito bem. Vai ali, assiste a reunião, alguns muito mal, congregam pessimamente, sabe nem o que é isso, mas vão se arrastando. A vida com Deus vai apagando, e a pessoa esquece, caramba, hoje eu estou aqui, nesse mundo, amanhã pode não estar mais, caramba, eu estou aqui, e de repente a pessoa parte deste mundo, e não tem tempo, não deu tempo de se arrepender, de se consertar, de se levantar. Já era, já foi.
Não tem o que fazer. Então tem muita gente que foi para o inferno, mas pensavam que estavam indo para os céus e foram para o inferno. Cristãos, gente que se dizia seguidor de Jesus, perderam a salvação porque dormiram, não acordaram e não se levantaram. Então, nós vamos fazer uma oração. Vamos fazer uma oração. E não adianta a pessoa pensar que não é preciso. É preciso, sim. Constantemente, cada um olhar para si. Como é que eu estou na minha vida espiritual? Eu estou vivo, avivado na minha vida espiritual, na minha vida com Deus, na minha comunhão com Deus, no meu compromisso com Deus, na minha fidelidade ao Senhor Jesus. Como é que eu estou? Porque se dorme, não desperta, não se conscientiza. Opa, como é que estou mal, não estou bem. Preciso mudar, preciso voltar ao primeiro amor, preciso me levantar, preciso voltar à minha vida com Deus. Se não se conscientizar e colocar em prática, se não acordar e não se levantar, não adianta. Não adianta. E aí o pastor não tem, o que ele pode fazer? A pessoa está ouvindo a verdade. Vamos esquecer essas pessoas que estão enganadas por aí. A pessoa está ouvindo a verdade. Por isso que o pastor, os que são realmente servos e servas de Deus, eles têm que ter consciência. Você está pregando a verdade, estou pregando a verdade. Se amanhã aquela pessoa morre e foi para o inferno, a alma dela, o sangue dela não vai correr sobre mim, não vai correr sobre o pastor. Pastor, ele está tranquilo diante de Deus. A pessoa partiu, mas eu preguei para ela a verdade. Se por um acaso ela não foi salva, Deus não vai cobrar de mim. Assim que o pastor tem que pensar. Ele não vai cobrar de mim. Eu não vou ter que dar conta daquela alma, porque enquanto esteve ali, ouviu a verdade. Ouviu a verdade. Então nós vamos ter que dar conta da nossa vida. O pastor tem que dar conta da vida dele, como é que ele andou com Deus, e você vai ter que prestar conta do que você fez, do trabalho que você fez. Trabalho que você fez. Fulano foi ao inferno, mas você não pregou a verdade, não estava pregando a verdade para aquelas pessoas. O pastor tem que responder, ele vai ter que responder. Mas quando se prega a verdade, aí não é responsabilidade nossa. Então eu quero fazer uma oração, e você não pense que você está excluído de ter que, eu não preciso, eu estou isento de ter que olhar para a minha vida e ver como eu estou. Não, todo mundo tem que olhar para a sua vida, analisar a sua vida espiritual. Como é que está a minha vida espiritual? Como é que eu estou espiritualmente? Acordado? De pé? Lutando, vivendo a fé, agradando a Deus, obedecendo a Deus, vivendo realmente uma vida com Deus? Ou eu só estou indo na igreja? Espiritualmente estou dormindo, ou só estou na obra de Deus, mas estou dormindo, arrastando com tudo que se imagina. Aí é com a pessoa. O Espírito Santo diz: desperta. Então, se tome consciência de como você está. E depois ele diz: levanta-te, e Cristo te iluminará. Então, quando ele fala Cristo te iluminará, é porque estava no escuro, não. Espiritualmente está no escuro. Está precisando ser iluminado.
Então nós vamos orar, não esqueça disso. Às vezes você eu também vejo, ou você tem notícias, às vezes você vê, se depara, gente que você diz, pô, seguiu Jesus, seguiu Jesus. Ou serviu a Deus, serviu a Deus. Morreu desviado, morreu em pecado, ou às vezes está vivo por aí, fisicamente só, mas vivendo em trevas. Então nós não podemos brincar com a vida espiritual. Nós não podemos brincar com a vida espiritual, porque ela é fundamental, tá bom? Deixa eu só terminar aqui, versículo 14, pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos. Então, quando a pessoa dorme espiritualmente, dormiu, apagou, ela já é considerada morta espiritualmente. Não, tem muita gente por aí, tem muita gente em cima do altar, já morreu espiritualmente há muito tempo. Tem muita gente fazendo a obra como obreiro, presbítero, evangelista, seja o que for, já morreu espiritualmente. Tem muita gente como membro que morreu espiritualmente. Qual é a saída? A saída é essa. Primeiro, despertar, tomar consciência. Eu tenho que me conscientizar de como eu estou. E segundo, a pessoa tem que fazer o quê? Levantar. Não adianta só se conscientizar, pô, estou mortinho espiritualmente, estou apagadinha espiritualmente, estou mal. E não fazer nada, não colocar em prática o que tem que colocar, tá bom? Fiquem de pé, vamos falar com Deus, por favor. Feche os seus olhos. Não quero ter alguns minutos com você. Me deixa ser para sempre o teu bem querer. Ensina, Deus, me ensina, Deus, como ouvir o teu chamado, meu coração quero entregar, seguir os passos teus. Não quero ter alguns minutos com você. Me deixa ser para sempre o teu bem querer. Me ensina, Deus, como ouvir o teu chamado, meu coração quer entregar, seguir os passos teus. Me ensina, Deus, como ouvir o teu chamado, meu coração quero entregar, seguir os passos teus. Feche os seus olhos, por favor. Todos precisam olhar para dentro de si, verificar a vida, as atitudes, as práticas, verificar como se encontram,
espiritualmente. Aqueles que estiverem dormindo e já sendo considerados mortos espiritualmente, precisam despertar, diz o Espírito Santo. Despertar significa tomar consciência da condição espiritual e se levantarem, agir, colocar em prática o que diz a palavra de Deus. Muitas pessoas já se foram deste mundo mortas espiritualmente e foram para a condenação eterna depois de terem conhecido a verdade. Outras estão por aí fisicamente vivas, mas espiritualmente em trevas novamente, porque elas foram adormecendo espiritualmente. Chegou uma hora que elas dormiram. Pregação, exortação, repreensão, segundo a palavra de Deus, já não fazia mais efeito. As coisas de Deus foram se tornando pesadas. O interesse por Deus, pelas coisas de Deus, foram morrendo, acabando. Existem aquelas que até permaneceram dentro da igreja por um tempo, mas já morreram espiritualmente. E há aquelas que até se foram deste mundo perdidas, condenadas, perderam a salvação. O apóstolo Paulo sabia que haviam cristãos ali correndo risco de perder a salvação, de serem condenados porque dormiram e precisavam despertar e se levantar. Fale com Deus. Se você estiver espiritualmente falando, dormindo, você já é considerado morto, morta espiritualmente. A sua saída é despertar, é tomar consciência de como você se encontra espiritualmente. É despertar e de fato se levantar, começar a colocar em prática o que diz a palavra de Deus. Não adianta ter consciência e não agir. Ó Espírito Santo, fale com aqueles que estão dormindo espiritualmente, que precisam despertar e se levantar, Senhor. Fale com aqueles que têm se mantido vivos espiritualmente, que têm se mantido em comunhão contigo, que têm se mantido na fé, que têm buscado de todo o coração, com prazer, com fé,
com forças, para que eles jamais venham dormir como outros dormiram e outros que estão dormindo. Está escrito: levanta, ó tu que dormes, que eles, além de se conscientizar, eles comecem a agir de fato, de verdade, para que o Senhor volte a iluminá-los, porque esses que assim estão apagaram a luz, deixou de resplandecer sobre eles. Oh meu Deus, abençoe, para que quem está dormindo desperte e se levante, e os que se encontram acordados espiritualmente nunca venham dormir, pelo contrário, que eles se empenhem para se tornarem vivos a cada dia espiritualmente. Nós te agradecemos, te glorificamos, porque o Senhor fala com aqueles que querem de fato lhe ouvir, porque o Senhor é fiel, poderoso, porque a tua misericórdia dura para todo sempre. Fale com Deus, busque a sua face de todo o coração, toda a sua alma, todo o seu entendimento. Fale com Deus, abra o seu coração. Se você entrou aqui, estava dormindo espiritualmente, o Espírito Santo está dizendo: levanta-te, desperta-te e levanta-te. Se você não estava dormindo, rasgue o seu coração, busque a Deus com muito mais força a cada dia, para que você jamais venha dormir espiritualmente. Oh, engrandecido seja Deus, exaltado seja o nosso Deus, invencível é o nosso Deus. Nós te exaltamos, nós te glorificamos. Engrandecido seja o nosso Deus, que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. Eu entro no santo dos santos, porque por teu sangue posso entrar. a ti somente eu canto ao grande sofim. honrar. Honrar. Feche os olhos e cante: eu adoro a ti. Eu adoro a ti. Adoro a ti. Adoro a ti. Eu adoro a ti. Eu adoro a ti. Adoro a ti. Adoro a ti. Pois teu nome é santo. Pois teu nome é santo. 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 Senhor. Senhor. Pois teu nome é santo. Pois teu nome é santo. 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 Senhor. Eu adoro a ti. Eu adoro a ti.
Senhor, pois teu nome é santo, pois teu nome é santo, santo. santo, Senhor. Agradeça a Deus por este privilégio que você tem de poder buscá-lo, de ouvir a sua voz, de ouvir a verdade. Você que entrou aqui estava dormindo espiritualmente. Agradeça a Deus a chance que Ele está lhe dando para que você desperte e se levante antes que o juízo de condenação faça parte da sua vida, antes que você perca a riqueza maior que é a salvação. Ó Espírito Santo, abençoe, para que quem entrou aqui dormindo se desperte e se levante, e nunca mais aceite dormir espiritualmente. E abençoe para que aqueles que têm se mantido vivos espiritualmente, Senhor, continuem vivos. Nós te adoramos, dê a eles a tua presença, dê a eles a tua graça, dê a eles, Senhor, o teu Espírito, dê a eles a tua força, dê a eles o teu poder. Nós te glorificamos, Senhor. Aceite o nosso louvor, aceite o nosso serviço como uma oferta agradável a Ti. Aceite a expressão de gratidão, aceite a nossa fé, a nossa crença, aceite o nosso louvor. Nós te adoramos, não há outro Deus, não há outro que seja digno de ser adorado. Tu és o único Deus. Levantamos as nossas mãos, te agradecemos, te adoramos, engrandecemos o teu nome. Tu és Deus. Aleluia. Eu adoro a Ti. Cante para Deus de coração. Adoro a Ti. Levante as mãos, adore a Deus.